Olá a todos, muito boa noite, obrigado por se estarem a juntar a nós. Vamos aguardar aqui um bocadinho para perceber quem é que se junta a nós primeiro. Nós hoje vamos falar de um tema sobre assessoria de imprensa, sobre comunicação das empresas com os mídia. Para quem nunca esteve no nosso canal e nunca acompanhou as nossas lives, tem de passar a fazê-lo. Nós, mais ou menos de 15 em 15 dias, falamos sobre várias temáticas do mercado. Já falámos sobre inbound marketing, sobre outras metodologias de marketing, já falámos um pouco sobre redes sociais, também sobre comunicação, e mais ou menos de 15 em 15 dias vamos falando sobre vários tópicos da área do marketing digital, do marketing até tradicional, de como é que as tendências têm vindo a mudar e da comunicação. E depois nas outras lives nós falamos também com os CEOs das empresas nacionais e internacionais e já é aqui um momento diferente de partilha, onde eles falam sobre a sua experiência enquanto empreendedores, para nos dão a conhecer mais ou menos quais foram os desafios, o que é que os decidiu, o que é que os motivou a investir numa determinada área em detrimento de outras, perceber um bocadinho como veem o mercado nacional e internacional, que desafios é que encontraram, como é que os ultrapassaram, deixarem aqui um bocadinho a sua experiência e partilharem alguns dos and don'ts com quem também quer ser empreendedor e quer investir. Hoje, como disse, não vamos falar sobre empreendedorismo, ou podemos também falar porque com a Leonor Pipa sobre isso, mas não é a temática de hoje. Hoje vamos falar sobre comunicação e sobre a relação das empresas com os mídia. E porquê é que nós hoje vamos falar sobre isso? Porque muitas vezes quando falamos com as empresas da área de B2B e dizemos, mas porquê é que não comunicam isso ao mercado, não falam com os mídia, não criam um comunicado de imprensa, não dão uma entrevista? Elas dizem porque nós não somos uma marca de consumo, no outro lado não está o consumidor final, nós fazemos negócio com empresas. E esta é sempre a resposta que nós ouvimos mais deste lado. Mas as pessoas esquecem-se, isto é um bocadinho uma coisa que se foi enraizando ao longo do tempo. As pessoas esquecem-se que o B2B não faz um negócio com empresas, fazem negócio com pessoas que estão à frente dessas empresas. E, portanto, da mesma maneira que uma marca, típica marca de consumo, tem necessidade de se dar a conhecer e de dar a conhecer os seus produtos e os seus serviços ao consumidor final, as empresas que trabalham no B2B também têm essa necessidade, porque do outro lado estão pessoas. E estão pessoas que leem os jornais desportivos, estão pessoas que leem jornais e revistas de TI, estão pessoas que leem revistas de golfe e de cozinha, estão pessoas que leem jornais e que consomem informação nos sites e nas revistas e nos jornais todos os dias. E, portanto, é importante que eles cheguem também a elas, porque nós temos inúmeras grandes empresas em Portugal com grandes negócios, com produtos fantásticos, que têm até boa reputação lá fora e que cá não fazem qualquer tipo de comunicação e ninguém os conhece. E agora vocês até podiam perguntar, então, mas se eles são tão bem-sucedidos e nunca comunicaram, para que é que isto serve? Se são bem-sucedidos, não precisam de investir em comunicação. Aqui é que o tempo também mudou um bocadinho e há novos desafios, e nesta era digital, quem não está online e quem não está nas principais plataformas de comunicação, e aqui estão incluídos o site, as redes sociais e os meios de comunicação social, quem não está não existe. E porquê é que é importante existir? Porque nós hoje em dia temos inúmeros desafios, um deles é, por exemplo, o recrutamento, e é importante que quando estamos a recrutar alguém, essa pessoa saiba de quem é que estamos a falar. Não fica bem saber, eu nunca ouvi falar dessa empresa, vou trabalhar para ela. Porquê? É importante criar uma reputação da marca, é importante criar credibilidade, é importante que um potencial cliente leia um case study numa revista e diga realmente nós temos o mesmo problema, então vamos procurar este fornecedor ou este integrador e vamos perceber se ele nos pode ajudar no nosso problema. Portanto, sempre a pensar que do outro lado do B2B estão pessoas
não estão empresas e, portanto, estão pessoas que têm exatamente os mesmos hábitos que o chamado consumidor final. Mas eu não vou estar aqui a alongar-me. Durante a nossa live, se quiserem fazer perguntas, deixem aqui na nossa caixa de comentários, que nós vamos reservar aqui um bocadinho, uns minutos no fim para isso. Entretanto, sigam-nos também nas nossas redes sociais e sigam também o nosso site, temos mais informação sobre comunicação, sobre assessoria de imprensa, sobre marketing digital. Sigam também a Link to Leaders. Eu vou agora chamar a Leonor para falar comigo, vamos ver se ela está aqui já deste lado. Comigo já. Leonor? Vamos tentar outra vez. É agora. Olá. Olá, boa noite. Boa noite. Vamos só colocar Obrigada. aqui. Ouves-me bem? Está tudo bem? Perfeitamente, perfeitamente. Deixa-me só ajeitar isto aqui. Pronto. Isso. Jeito, eu só Ok. te vi um bocadinho da testa quando entraste. Pois. Mas não, agora já me consegues ver bem, não é? Já te consigo ver bem. Olha, obrigada por estares aqui connosco e teres aceitado estar aqui a falar comigo durante estes próximos 20, 30 minutos. Não nos vamos alongar muito mais do que isso. Eu estava aqui a fazer uma breve introdução enquanto as pessoas também se juntavam a nós a tentar perceber, tentar explicar porque é que nós decidimos falar sobre este tema. Realmente falar sobre os mídia e a relação das empresas com os mídia não é assim tão comum na área do marketing digital, mas acho que é importante termos alguém como tu que tem uma visão do lado de lá, onde eu também já estive durante muitos anos, mas agora estou do lado de cá e portanto também percebo as necessidades e os medos e os receios e a visão das empresas de outra forma. É importante darmos acho que passarmos um bocadinho esta visão ao mercado de porque é que é importante comunicar e tentar perceber também um bocadinho se as empresas sabem ou não comunicar e se veem os mídia de uma forma como uma vantagem ou como uma desvantagem. Portanto, vamos aqui desmistificar aqui um bocadinho as coisas e os erros. Então, obrigada mais uma vez. Vou passar à primeira pergunta, porque eu falo mais, portanto eu vou deixar-te falar. Claro que sim. É a ti que as pessoas querem ouvir. Porquê é que achas... Eu na introdução estava a explicar um bocadinho que a ideia, o habitual é vermos as marcas de consumo a comunicarem muito intensamente com os mídia e de verem as marcas, chamado B2B, a retraírem-se muito nesta comunicação, ou então quem comunica são sempre os mesmos a comunicar. Porquê que achas que as empresas percebem que há vantagens? Porquê que o B2B não comunica mais? Há aqui uma incorreta percepção das vantagens. Como é que tu vês esta questão? Não te estou a ouvir. Susana, desde já Acho que é da ligação. quero agradecer o convite por estar aqui a falar de um tema que eu gosto muito. Não te está a correr bem. Não me está a correr bem, pois não? Não está... agora estava. Espera, continua aí nesse registro. Não respira, está tudo bem. Podes falar. Não... Susana, então, pegando aqui na tua questão e agradecendo e já passando aqui mesmo às questões para também não teres que perder muito tempo, a questão que me colocaste foi se as empresas tinham esta percepção, ou seja, das mais-valias de comunicar nos mídias. Exatamente. Eu acho que tem vindo ou seja, tem sido um aumento gradual da consciência das empresas também, B2B, desta percepção do que é que a presença delas pode ser aqui também otimizada. Eu acho que há aqui duas questões que são fundamentais, que é o facto dos jornais, as revistas, os portais de informação, a televisão, as rádios e outros meios online e offline, que há pouco também referiste, dispõem aqui de um alcance, de uma credibilidade e de um capital de respeito e referência do público que nos outros canais não têm, não é? Eles continuam a ser aqui uma fonte de informação e de influência para esta criação de uma estratégia de autoridade e notoriedade no mercado. E acho que, acredito mesmo, senão não trabalharia na área, que os meios de comunicação social continuam a alcançar esta reputação e notoriedade que os torna também apetecível enquanto canais de influência e propagação das mensagens.
E aqui há uma série de vantagens que eu acho que já começam a ser percepcionadas pelas empresas, que é o facto de conseguirem aqui de criarem uma credibilidade e uma notoriedade no mercado, não é? Que de outra forma acaba por ser mais moroso, de conseguirem aumentar aqui o alcance da marca no mercado, de conseguirem comunicar de uma forma mais especializada, mais segmentada, e tu, melhor do que eu, também sabes disso, não é? Desta importância de comunicar para o público que querem comunicar e de aumentar o brand awareness da empresa no mercado. Isto, ou seja, são vantagens que eu acho que começam a ser percepcionadas pelas empresas. Se as empresas o fazem corretamente, acredito que muitas ainda não o estão a fazer, não é? Que ainda não estão a saber capitalizar, ou seja estas mais-valias, há pouco tu falavas de que havia empresas que não sabiam, mas porquê é que vou comunicar, não é? Não têm esta percepção de quando comunicar, de como comunicar e onde comunicar, não é? E por isso é que existem estes profissionais de comunicação e como a Marktech, não é? Que os ajuda e que os orienta, e que ainda bem que os orienta. Mas acredito que cada vez mais há uma percepção de que é importante ter esta presença nos mídias, não é? E ter uma presença, mas uma presença, ou seja, o saber estar, o saber onde, o saber como comunicar é cada vez mais importante. Essa era uma das perguntas que eu te ia fazer. Achas que as empresas sabem o que fazer? Isto, eu dou sempre um bocadinho, quando falo disto, em qualquer lado, dou sempre um bocadinho faço sempre esta analogia, que é as mães, quando têm os filhos, acham sempre que os filhos são os melhores em tudo. E gritam para o mundo, ai, o meu falou, e o meu disse, e o meu faz, e acham que são os melhores. E eu acho que as empresas têm um bocadinho também essa noção, e acham que tudo é notícia, e tudo deve estar, e tudo deve ser publicado, e tudo é importante. Falta-lhes um bocadinho esta percepção do que é que realmente é notícia, e se sim, é porque não se percebe muito também o outro lado do jornalista, da relevância que a informação tem de ter para o público. Estamos aqui a falar de uma relação, não é? Sim, sim, também de uma relação. Ou seja, comunicar aqui para um consumidor individual é completamente diferente de comunicar para um público corporativo, não é? Para empresas. E esta é a premissa que distingue comunicar para B2B e para B2C, não é? Mas aqui há uma questão aí que tu inicialmente falaste que é muito importante. Seja comunicar para B2B ou para B2C, nós estamos a comunicar para pessoas. O que difere ou seja, para que tipo de pessoas, não é? Para quem está, os líderes das empresas, não é? Os empreendedores e os consumidores, não é? E aqui é a grande diferença, não é? E depois é assim, cada mercado também tem as suas necessidades e como tal os seus próprios desafios que exigem abordagens diferentes na hora de comunicar, na hora de vender os produtos. Há empresas que já perceberam estas vantagens, há outras que ainda estão no caminho e que eu acho que ainda estão a descobrir, não é? E depois também há as empresas que querem logo resultados na hora e às vezes não é muito fácil, não é? E tu melhor do que eu deves saber, não é? E isto às vezes eu dou esta analogia ou partilho esta analogia com as redes sociais, que é um like não significa uma venda, não é? Um like no Facebook não significa. Estás a voltar aos cortes, estás aos soluços novamente. De quem está do outro lado. É? Então vou tentar falar um pouco mais calmo. Espera, não, agora já voltou, agora já voltaste. Hoje não está a nosso favor, não sei porquê. Não Mas está, não está. Não. Olha, são os desafios da comunicação, vês como é que é? Nós também temos, vês? educação e que tu também tens, não é? E como dizia, ou seja, daí a importância depois também dos profissionais de comunicação conhecerem em profundidade as características de cada organização, é muito importante, não é? De cada mercado e de quando é que a empresa está realmente a criar valor, não é? Isto acaba por ser muito importante em todo o processo, aqui no processo Olha, ou seja, vamos pôr aqui. Estás-me a ouvir bem? sim, estou a ouvir muito bem. É, pronto. Vamos pôr aqui um bocadinho o dedo na ferida, que é uma coisa que eu gosto de fazer, que é para empolgar isto um bocadinho. Diz-me lá, eu sei que vamos aqui admitir as coisas como são, tanto há empresas que realmente não têm bem esta percepção do que é importante comunicar
e do que é relevante e em que alturas é que devem comunicar e como é que devem orientar a mensagem para o target delas e o que é que devem dizer ou não dizer e estar bem calados na altura de falar. Mas também há empresas de comunicação que também às vezes não passam bem estas indicações. Tu que estás desse lado, quais são os principais erros e as principais falhas que tu encontras, tanto de um lado como do outro? Portanto, das empresas e das próprias agências, de quem está a tentar criar estas políticas, estas estratégias de comunicação? Ou seja, do meu lado, enquanto jornalista, muitas das vezes o que me deparo é, imaginemos, às vezes a abordagem não é a mais correta. A abordagem que fazem aos meios de comunicação não é a mais correta. Eu estou a entender o que estás a dizer, mas estamos a perder-te outra vez. O que a Leonor está a dizer é que enquanto ela não volta, eu vou passar aqui só a informação para quem não ouviu tudo. O que ela está a dizer é que muitas vezes as empresas têm uma ideia errada sobre os mídia e, portanto, acabam por querer investir ou comunicar nos jornalistas só porque têm uma maior dimensão e perdemos a Leonor outra vez. Vamos ver se ela voltamos, mas eu vou continuar a explicar. O que a Leonor estava a dizer é que muitas vezes as empresas querem comunicar só nos jornais grandes e deixar um bocadinho os meios online, os meios mais pequenos, os meios especializados para segundo plano, porque todos querem aparecer na televisão e todos querem aparecer no Expresso e veem às vezes com um bocadinho menos bom aparecer nos jornais da especialidade, mas temos que ter aqui, e isso ela estava a frisar, que é perceber qual é o nosso target e às vezes mais vale aparecer num meio especializado que é lido pelo target da empresa, onde a empresa quer chegar, e não por um meio generalista que é muito conhecido, mas que se calhar as pessoas querem ler outra coisa nesse meio generalista e não querem saber do que nós estamos lá a dizer. E, portanto, não é uma questão aqui de dimensão nem da audiência do meio, tem a ver com o target a que as empresas querem chegar quando comunicam. Vamos ver se a Leonor volta ou não volta. Isto hoje não está fácil aqui. E eu ainda tinha aqui mais uma outra pergunta para fazer à Leonor, mas realmente estas coisas tiram-nos um bocadinho, estragam-nos um bocadinho os planos. Mas retomando aqui, enquanto a Leonor não vem, a importância de nós numa estratégia de comunicação, ou a importância que as empresas numa estratégia de comunicação devem ter de direcionar aquilo que querem comunicar para um target e criar a mensagem para esse target é extremamente importante. Como eu costumo dizer, não vale a pena ter uma notícia no Expresso sobre, vamos aqui supor, infraestruturas de TI, quando se calhar quem lê o Expresso não quer saber sobre isso, mas se calhar num órgão especializado de TI, as pessoas estão interessadas em infraestruturas de TI, estão interessadas naquilo que aquela empresa, que aquele especialista tem a dizer sobre isso. E, portanto, se formos medir aqui a revista especializada com o Expresso, não tem nada a ver em termos de dimensão e de audiência, mas isto tem a ver com a eficácia com que nós comunicamos. Nós podemos estar a comunicar para 300 pessoas e nenhuma delas ler, e podemos estar a comunicar para 10 e 5 lerem essa informação. E, portanto, é importante isso. Vamos ver se a Leonor vem ou não, porque até temos aqui algumas questões de quem nos está a ver e era importante retomarmos a ligação com ela, mas isto não está fácil. A Leonor, entretanto, está a tentar aqui comunicar comigo. Os desafios do direto são maravilhosos, adoro. Ela não pediu para aderir, mas não está. Aqui não tenho qualquer pedido dela, portanto deve vir com delay. Leonor, se me estás a ouvir, tens que pedir outra vez. Agora sim, chegou. Veio com delay. Agora vamos ver se conseguimos falar com a Leonor. Sem ela ir embora outra vez. Voltaste! Opa, sério, desculpa. Não sei, olha, eu acabei de dançar um malhão para toda a gente.
Isto hoje estás a fazer o quê? Mas estás a fazer a Eu ginástica. faço tudo, é tudo. Próximo, já guardei aqui uma receita de bolinhos de cenoura. A próxima vez que tu saíres, é o que vou partilhar com as pessoas. Olha, mas estavas a dizer, eu entanto estive a fazer aqui enquanto foste, não foste. Não foi um malhão, mas foi um resumo daquilo que estavas a dizer, da importância de escolherem o target certo para a comunicação, que era isso que estavas a querer sublinhar, que eu percebi, que é mais vale, eu dei esse exemplo, mais vale escrever para 10 pessoas e 5 lerem do que para 300 e ninguém ler, não é? Portanto, aqui o objetivo da comunicação é criar, é passar a mensagem para quem nos lê, para quem queremos que a mensagem chegue, não é? E não exatamente para o meio com maior reputação no mercado nacional, que pode nem sequer ter os leitores que nós queremos chegar. Fiz um resumo mais ou menos certo, certo? Sim, perfeito. É um dos erros muito comuns e que continua a existir, não é? É muitas das vezes a empresa gostar porque ela está mais familiarizada com um meio e querer à força que saia uma peça naquele meio e não pensar, às vezes, ou seja, nas consequências que isso possa ter ou nos benefícios que isso possa ter a curto, médio prazo, não é? E isso é que é importante e acho que é uma batalha que os profissionais de comunicação têm também, não é? Que têm esta relação e construir esta relação de confiança também com as empresas B2B acaba por ser muito importante, não é? Porque os resultados não são visíveis logo num curto espaço de tempo, não é? É tudo um processo, é todo um caminho, não é? É todo. E isto vai-se conquistando, não é? E vai-se criando esta relação, não é? De confiança entre o profissional de comunicação, entre a empresa e depois a outra parte, entre o jornalista, não é? E o meio também. Olha, e tu achas que é uma relação saudável ou é uma relação às vezes tóxica? Quando eu há bocadinho falei que nós temos os dois lados, mas que isto é uma relação, portanto, os jornalistas precisam de informação para dar aos seus leitores e, portanto, estão a alimentar a sua comunidade de leitores e, portanto, têm que também fazer uma seleção da informação que seja relevante para os seus leitores e para os levarem ao site, à revista, ao jornal, seja o que for. Deste lado estão as empresas que querem divulgar tudo e se calhar às vezes até pressionam os jornalistas para publicar. Como é que tu vês esta relação? Por exemplo, estamos aqui a falar muito de B2B por motivos óbvios, porque é o nosso tema de hoje. Como é que tu vês esta relação? Há um respeito pela vossa, de parte a parte, mas pela vossa profissão e pelas vossas necessidades? Ou vocês são vistos como os meros veículos estão ao nosso serviço, basicamente? Não, não acredito que seja assim. Não acredito que seja assim. Ou seja, vejo muito esta relação como uma relação de parceria, muitas das. Não na parceria no sentido de temos que publicar aquilo porque nos regemos por um código deontológico, não é? Exato. Não nesse sentido. É uma relação que acaba por ser de respeito, não é? Profissional de comunicação, vocês. Ou seja, fazem uma primeira abordagem, uma segunda abordagem, às vezes há aqui uma pressão, não é? O que noto muito é que há cada vez mais aqui uma relação que se vai construindo também entre o próprio jornalista e entre o profissional de comunicação, uma relação muitas vezes de confiança, não é? E acho que os jornalistas também se regem muito por esta relação de confiança. Continua a haver as pressões, não é? Muitas das vezes temos um plano e muitas vezes há aquela pressão para que tem que sair, não é? Eu continuo a achar que muitas das vezes o facto de ser uma empresa conhecida acha ou parte do princípio que tem que ser noticiada. Eu muitas das vezes não sou muito a favor, não sou muito a favor e procuramos sempre, ou seja, publicamos quando achamos que há aqui valor, não é? Que há valor notícia, e acho que é por esse código e por essa ética que nos devemos sempre reger, mas eu acredito que haja aqui uma relação de confiança, Susana. Olha, vamos então aqui por partes, vamos dar aqui um lado um bocadinho mais prático. Para as empresas que nos estão a ouvir e que querem iniciar aqui uma estratégia de comunicação, o que é para vocês uma informação relevante? Um serviço, um produto que crie valor, que responda a uma necessidade do mercado,
é uma notícia. Uhum, É, um, tudo o que esteja relacionado com criar valor para a sociedade, com criar e uhum. com dignidade para as empresas, não é? Porque comunicar B2B, comunicar que tragam, que as ajudem a solucionar os seus próprios problemas, não é? Acaba por ser, tem valor notícia. E eu considero muito ter valor notícia. Sim, sem sombra de dúvida que é um valor notícia. Olha, e em termos de formatos, nós temos aqui as pessoas muitas vezes lançam PRs por tudo e por nada, mas às vezes estão um bocadinho renitentes em dar a cara e em fazer entrevistas. Achas que há uma mais-valia de criar realmente um porta-voz da empresa que dê a cara pela empresa ou bastam os PRs para falar? É muito importante dar um rosto. Eu costumo dizer que as empresas são feitas de pessoas, não é? E o dar o rosto, dar uma credibilidade, dá credibilidade à empresa, não é? Temos ali uma pessoa, não é, que dá voz à empresa, que dá a sua visão, que partilha a sua missão. Por isso é cada vez mais importante. Eu sou muito apologista de mais do que só PRs, não é? De haver aqui um rosto, de haver aqui uma pessoa que fala pela empresa, que mostra, que fala da cultura, que fala da cultura da empresa, da sua missão, dos seus valores, dos seus produtos. Eu acredito e considero que é de extrema importância, cada vez mais apostar-se aqui as entrevistas para mim são sempre uma porta-bandeira porque acho que é muito importante. Não só, não é? Porque dá a conhecer o percurso da pessoa, a sua especialização, de que forma é que aquela pessoa também pode, o que é que pode aportar ao mercado. Isso é muito importante, não é? Porque as empresas, como eu disse, são feitas por pessoas e são as pessoas que dão contributo às empresas e esse contributo é feito ao longo de toda a carreira das pessoas, por isso é muito importante construir aqui, dar aqui, ter aqui um porta-voz. E do lado dos teus leitores, tu achas qual é o conteúdo que tu vês que tem mais impacto? São estas entrevistas, são artigos de opinião, são reportagens, são Enfim, do nosso vídeos? lado do empreendedorismo e do lado daqui das startups, muitas das vezes ganhar prémios internacionais, ou seja, trazer um prémio para Portugal ou um produto que venceu uma categoria, tem sido. Eu acho que aqui também funciona muito aqui a nossa portabilidade, não é? Aqui a nossa. Ou seja, o nosso nacionalismo também aqui pondera muito. Mas tudo o Sim, que seja, diz. sim, lançamentos de produtos uma vez mais, que tragam um aporte, que tragam um valor, não é? Uma empresa que se integrou a nível internacional, uma empresa portuguesa também, aqui o 100% português, acaba sempre por trazer aqui também um aporte muito positivo e nós, portugueses, somos muito aqui movidos também aqui pela nossa nacionalidade. É o que nós temos visto e pelo menos das startups que temos acompanhado, há sempre aqui uma união, uma comunidade e as pessoas. Depois dos artigos de opinião, são também artigos bastante lidos. Porquê? Porque muitas das vezes são os próprios empreendedores que partilham a sua experiência, não é? O que correu bem, o que correu mal, e isto acaba por também ajudar quem se está a lançar nos novos negócios e acaba também por ser uma inspiração, uma motivação. Ou seja, temos aqui, mas acho que deu para perceber que tudo o que seja produto nacional é sempre bem visto, não é? Tem aqui a nossa Sim, mas bandeira. era aquilo que tu dizias, é tudo aquilo que mostra uma mais-valia, uma vantagem que enriqueça o mercado, que enriqueça o setor. Olha, eu vou-te fazer aqui uma última questão, porque entretanto, entre as idas e as vindas, já estamos aqui a alongar um bocadinho o nosso direto, mas eu queria te fazer aqui uma última questão, que isto tem a ver com um bocadinho da noção de valor. Nós, tipicamente, valorizamos muito o papel ainda, a revista, o jornal, e o papel. E as pessoas acham que o digital às vezes tem ali uma noção que é um bocadinho menor. Tu notas que ainda há esta percepção que o valor é aparecer no jornal e na revista e se for no digital, pronto, ok, é num site. Há empresas que continuam, e aqui falando porque este é o nosso tema, que continuam a valorizar cada vez mais o papel. O facto de estar ali no papel, o poder guardar o papel, eu acho que é aquele o tacto, não é? O toque, o poder guardar a revista, aquele jornal onde saiu, poder mostrar,
tem prevalecido. Mas aqui não há dúvida que a pandemia também empurrou muito estas empresas de todo o mundo e também as portuguesas, né, a adotarem a digitalização. E isto foi uma consequência direta e começaram a conceber novas mas necessárias estratégias de vendas e de marketing que vieram para ficar e aí não há volta a dar. Se me perguntares se eu acho que há empresas que valorizam mais a publicidade no papel do que online, sim, até porque a diferença é notória, não é? Mas acho que houve aqui uma série de tendências, especialmente de comunicação B2B a nível do digital, que vieram para ficar. O facto de muitas empresas terem migrado para o digital ajudou imenso, impulsionou também esta percepção de que se não estás no digital não existe e que obrigou também as próprias empresas B2B a pensarem nas suas estratégias e direcionar as suas estratégias de marketing e de comunicação para o digital. E acredito, e também das conversas que tenho tido com alguns líderes de algumas empresas que ficaram admirados e até perplexos com os resultados que têm tido ao nível do digital. Por isso eu acho que isto, ou seja, eu acredito também que o papel continua a ter a sua notoriedade, mas cada vez mais a migração faz para o digital. É esta a minha visão. E acho que as empresas devem pensar em como construir este negócio, um negócio virtual, não é? O facto de só vender na loja física deixou por si só já de existir, não é? As estratégias omnicanal vão cada vez mais a ser valorizadas. Falamos muito aqui do papel dos mídia e acho que nas estratégias de comunicação B2B as empresas não devem nunca esquecer ou seja, de renegar para segundo plano as redes sociais, não é? Que é onde também é onde está o seu público-alvo. E acho que isto deve ser uma estratégia concertada entre os mídias, entre as redes sociais, entre os sites, entre os blogs. Ou seja, deve ser aqui uma estratégia global e não só única. E acho que é esse o caminho para o qual vamos caminhando cada vez mais. Olha, eu vou-me bater, mas eu preciso de fazer uma última pergunta. É só mais um bocadinho. É uma empresa que esteja. Não, vão bater, que eu já estou a alongar isto muito, mas eu aguento. Eu depois fujo, faço como tu, escapo e digo, a internet é má, não estou a ouvir. Uma última questão, só assim muito, muito rápida. Uma empresa que esteja a querer agora começar a investir e a criar uma estratégia de comunicação, 3 coisas que eles têm de ter cuidado, têm de fazer. 3 coisas, não é? Então, para ter uma comunicação de sucesso, não é? Definir bem a estratégia de comunicação, para quem é que querem comunicar, a quem é que querem chegar e depois diversificar os canais de comunicação. Eu, assim, de uma forma, eu diria muitos, mas acho que ter uma boa estratégia de comunicação que passa por definir a persona a quem querem chegar e apostar em mais do que um canal de comunicação. Não se fiquem só por um canal de comunicação, cada vez mais esta estratégia omnicanal vai prevalecer e acho que as empresas devem estar muito atentas, não é? E não esquecer de comunicar para os meios especializados, empresas B2B, comunicar para os mercados que querem atingir. Muitas das vezes o facto de se disparar para todo lado, e tu, Susana, melhor do que eu, sabes disso, que os profissionais de comunicação disparam para todo lado. Eu recebo muitas das vezes comunicação e penso assim, mas porquê? Porque nós, o que é que nós temos a ver com o nosso target? Não chega a este tipo de comunicação. E isto também, ou seja, é também uma missão dos profissionais de comunicação, de também fazerem este caminho cada vez mais corretamente, porque o disparar por disparar não dá em nada, não é? E como tu disseste, enviares um press release e sair em 10 meios, mas não chegar ao target que tu queres, ou seja, quem não é? Mas ter, se calhar, uma boa peça no meio especializado que muitas das empresas vão ler, se calhar, prevalece e é isto que as empresas devem cada vez mais ter atenção. Não esquecer que os generalistas continuam a ser bons e continuam também, mas não esquecer aqui os generalistas, não é? E os mídia nos últimos anos têm sofrido bastante, principalmente os especialistas que acabam os mais especializados acabam por não conseguir se ingrar, não é? Porque, ou seja, por uma série de fatores, e acho que isso também é importante. Leonor, muito obrigada por ter estado aqui connosco e por teres partilhado a tua visão, que é super interessante para quem está do lado lá
vê as coisas de uma maneira completamente diferente. Obrigada a todos os que estiveram connosco. Peço desculpa por todas estas interrupções, mas isto foi, não, foi tudo de propósito, era só para vos manter aqui interessados, era assim um momento, foi um momento diferente. Sigam o Link to Leaders, é uma publicação extremamente interessante, com informação relevante, fala de muitos projetos giros a nível nacional de empreendedorismo, fala com gente que tem coisas interessantes para dizer e que partilham coisas realmente importantes. Sigam a Link to Leaders, sigam a Martech, se tiverem dúvidas, quiserem saber mais sobre comunicação, marketing digital, o nosso site, as nossas redes sociais, LinkedIn, aqui o Instagram. Esperem pela nova live que vai aparecer aqui dentro de pouco tempo. Vamos também ter um webinar onde vamos falar um bocadinho também mais sobre esta questão da comunicação com os mídias e vamos ter 3 lados. Vamos ter o lado das empresas, de uma empresa grande, B2B, que é a SAP. Vamos ter o lado também do meio de comunicação especializado, neste caso só de TI, e temos o lado de cá, o lado da agência. Vamos tentar aqui descortinar também como é que se estabelece aqui uma boa relação entre as 3 partes. Leonor, mais uma vez, obrigada. Voltem sempre a estar connosco. Obrigada desse lado. Obrigada, prazer.